Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se, subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. A mão do Rei Alpha treme enquanto ele traça as cicatrizes cravadas nas minhas costas. 23 linhas irregulares que formam uma única palavra na língua antiga. Inútil. Seus olhos dourados ardem com algo além da raiva, além da misericórdia. E quando ele fala, sua voz abala as paredes de pedra do palácio. Quem fez isso com você? Quero dizer a ele que não importa, que sou apenas uma ômega, que cicatrizes são a linguagem que meu corpo aprendeu muito antes de eu entender a bondade. Mas o jeito que ele me olha, como se eu fosse algo precioso, algo que vale a pena queimar reinos por, rouba as mentiras praticadas da minha língua. 3 dias antes, eu era invisível. O grande salão do Palácio Blackwater brilha com prata e crueldade. Eu me movo por ele como um fantasma, de cabeça baixa, carregando linho que lavei e dobrei até minhas mãos racharem. Os nobres não me veem, nunca veem. Ômegas existem nos espaços entre a atenção deles, úteis, descartáveis, silenciosos. Lady Morgana, a irmã do Rei Alpha, faz corte perto do estrado. Sua risada é afiada como vidro quebrado. Ela é linda como o inverno é lindo, fria e impiedosa. Os nobres menores a orbitam como luas, desesperados por sua aprovação, aterrorizados por sua desaprovação. Aprendi há muito tempo a evitá-la, a sentir em qual sala ela se encontra e a encontrar outro caminho. Mas hoje, a cozinheira me enviou para entregar toalhas de mesa frescas para a festa desta noite, e só há uma rota para os depósitos. Aperto-me contra a parede, tento encolher meu corpo, tornar minha presença insignificante. Quase lá. Quase. Você aí. A voz de Morgana me para como uma mão em volta da minha garganta. Ômega. Cada instinto grita para eu fugir. Mas ômegas que fogem são caçados. Viro-me lentamente, olhos baixos. Minha senhora, estes refrescos estão mornos. Ela gesticula para sua taça de vinho com nojo. Traga-me algo devidamente gelado, e se me fizer perder tempo com mediocridades novamente, você vai se arrepender. O vinho está frio. Sei disso porque ajudei a gelar as garrafas esta manhã. Mas fatos não importam para lobas como Morgana. Percepção é poder, e ela está lembrando a todos neste salão exatamente onde eu me encaixo na hierarquia. Claro, minha senhora. Deposito meu fardo e corro em direção às adegas. Quando volto, taça na mão com vinho tão gelado que a condensação se forma no cristal, Morgana está conversando com o beta de seu irmão, Marcus. A conversa deles parece acalorada. Aproximo-me com cautela, esperando por um reconhecimento. Morgana me vê, e sua expressão muda de raiva para algo calculista, algo que faz meu lobo uivar dentro do meu peito. Finalmente, ela pega a taça. Mais tarde, entenderei que o que aconteceu a seguir foi orquestrado, que ela tropeçou de propósito, que o vinho que eu carreguei com tanto cuidado sempre acabaria em seu vestido de seda, em seu cabelo perfeitamente arrumado, acumulando-se aos seus pés, como sangue derramado. O salão fica em silêncio. O rosto de Morgana se transforma em uma máscara de fúria. Sua criatura, desajeitada e inútil. Eu sinto muito. Mas não há espaço para desculpas em seu teatro. Ela me atinge no rosto com força suficiente para minha visão embaçar. Sinto o gosto de cobre. Você sabe o quanto este vestido custou? Mais do que sua existência patética vale. Marcus dá um passo à frente e em sua mão está um chicote. Não os chicotes de treinamento usados nos pátios de sparring. Este é farpado, projetado para rasgar a pele, para deixar cicatrizes que nunca desaparecem completamente. 20 chicotadas. Decreta Morgana.
para que esta ômega aprenda respeito. Os nobres assistem com olhos ansiosos. Isso é entretenimento. Esta é a ordem natural. Quero protestar que foi culpa dela, mas a lei ômega é clara. Minha palavra contra a de um nobre não é palavra nenhuma. Fecho os olhos e me preparo para a dor que já suportei antes. Dor que é simplesmente o custo de existir em um corpo que a matilha considera inferior. Marcus levanta o chicote. Parem. O comando não grita, não precisa. A voz carrega uma autoridade tão absoluta que todos os lobos no salão, do nobre mais alto a mim, congelam. O rei Alfa Cialon entra pela porta e a multidão se abre como água. Ele esteve fora por semanas em negociações de fronteira e seu retorno era esperado para amanhã, mas ele está aqui agora. Sujeira de viagem ainda em suas botas, exaustão sombreando seu rosto angular, e seus olhos dourados estão fixos no chicote na mão de Marcus. Sua Majestade. O sorriso de Morgana é doce como melado. Esta ômega destruiu meu vestido. Ela está sendo disciplinada de acordo com a lei da matilha. 20 chicotadas? A voz de Silam é suave, perigosa. Por vinho derramado. Ela deve aprender. Removam o vestido dela. O salão inspira coletivamente. O rosto de Morgana empalidece. Irmão, certamente agora. Irmão, certamente. Irmão, certamente. Irmão, certamente. Irmão, eu não entendo o que está acontecendo. Minha bochecha lateja onde Morgana me atingiu, e ainda estou pronta para o beijo do chicote. Mas algo no tom do rei me faz olhar para cima, me faz testemunhar o que acontece a seguir. Morgana remove seu vestido arruinado com as mãos trêmulas, de pé em sua anágua. Silam gesticula para Marcus. 20 chicotadas, já que a punição se adequa ao crime. Você não pode. A compostura de Morgana se estilhaça. Eu sou sua irmã, e ela. Ele aponta para mim, e pela primeira vez em minha vida, um rei alfa reconhece minha existência. Está sob minha proteção. Toda a ômega desta matilha está. Ou você esqueceu o juramento que fazemos. O chicote se ergue. Os olhos de Morgana encontram os meus, ardendo com ódio e uma promessa. Isso não acabou? Esperem. A palavra sai da minha boca antes que a sabedoria possa impedi-la. Todos olham. Nobres, guardas, o próprio rei. Dou um passo à frente. Dei-me as chicotadas dela. O salão explode em caos. Nobres engasgam, sussurram. Alguns riem do que assumem ser uma piada, mas a expressão do rei Alfa Selen não muda. Ele está me observando com uma intensidade que faz minha pele arrepiar, que faz meu lobo ficar subitamente alerta de uma maneira que nunca esteve. Você assumiria a punição por alguém que estava prestes a dilacerar suas costas? Sua pergunta não carrega zombaria, apenas curiosidade, afiada como uma lâmina. Encontro seus olhos, audaciosa para uma ômega, mas já me comprometi com essa loucura. Ela é sua irmã, sua majestade. Ferir ela te fere. Fere a estabilidade da matilha. E engulo em seco. Eu não sou ninguém. Minha dor não importa para ninguém. Algo cintila em seu rosto, rápido demais para nomear. Seu nome? Sarah, sua majestade. Sarah. Ele diz como se estivesse provando algo raro. Você acredita que sua dor não importa para ninguém. Eu sei que não importa. Sua majestade. O silêncio se estende fino e terrível. Então Selen acena uma vez para Marcus. Dê a ela 10 chicotadas. A ômega comprou misericórdia às suas próprias custas. Seus olhos se fixam em Morgana. Você vai assistir a cada golpe. E vai se lembrar do que custou. Eles me fazem ajoelhar, remover minha camisa. Os sussurros aumentam quando minhas costas ficam expostas, uma tela de velhas cicatrizes, prateadas e elevadas, soletrando sua mensagem de inutilidade na língua antiga. Alguém engasga. Mantive essas escondidas por anos, sempre me trocando na escuridão, sempre cuidadosa. Mas não há como esconder agora. A primeira chicotada atinge como um raio. A dor explode em meus ombros.
brilhante e absoluta. Mordo a língua até sangrar, recusando-me a gritar, recusando-me a dar aos nobres seu show. Na 7ª chicotada, minha visão se estreita. Na 10ª, mal estou consciente. Mãos fortes me seguram antes que eu caia no chão de pedra. O cheiro que preenche meus pulmões é de cedro e jasmim que floresce à noite. Feromônios de alfa tão potentes que meu lobo geme, apesar da agonia, irradiando pelo meu corpo. Quem fez isso? A voz do rei alfa é suave perto do meu ouvido, mortalmente calma. Seus dedos pairam sobre a palavra esculpida em minhas costas. Quem te marcou assim? Velha punição, consegui dizer, através dos lábios rachados. Anos atrás, quebrei algo valioso na cozinha. O antigo cozinheiro-chefe te marcou como gado. Seus braços se apertam em volta de mim. Marcar você com uma palavra que é uma mentira. Quero argumentar, mas a consciência está escorregando. A última coisa que ouço é a voz do rei. Não mais suave, não mais calma. Limpe este salão. Todos para fora. Agora, acordo em seda. Por um momento, penso que morri e de alguma forma cheguei ao reino da deusa lua. Mas mulheres mortas não sentem dor assim. Cada nervo nas minhas costas grita, a pele esticada com feridas frescas e unguento curativo. O quarto ao meu redor é opulento, móveis esculpidos, tapeçarias tecidas com fio de prata, janelas que dão para os jardins do palácio. Isto não é o dormitório ômega, com seus cáteres rústicos e cobertores finos. Você está acordada. Uma mulher em vestes de curandeira se aproxima com uma xícara de algo que cheira a mel e camomila. Beba. Vai ajudar com a dor. Obedeço e um calor se espalha pelo meu peito. Onde estou? Ala dos hóspedes. Ordens do rei. Ela verifica os curativos enrolados em meu torso. Você vai cicatrizar bem. Usei os bons unguentos, mas aquelas velhas cicatrizes. Ela balança a cabeça. Criminoso. Quem quer que tenha feito isso deveria ser enforcado. Eles estão mortos. O antigo cozinheiro morreu há 3 anos. Uma misericórdia. Por quê? Se tivesse vivido, teria feito pior do que gravar palavras na minha pele. A expressão da curandeira se suaviza. Tente descansar. O rei quer falar com você quando estiver apta, mas não será hoje. Você precisa de tempo. Mas Selen não espera por permissão. Ele chega ao entardecer, dispensando a curandeira com um gesto. À luz de velas, ele parece diferente do que estava no salão. Menos o rei imponente, mas apenas um homem esculpido em bordas afiadas e poder mal contido. Você deveria ter deixado ela levar a punição. Ele se senta na cadeira ao lado da minha cama, não nela, respeitando os limites mesmo agora. Por que não o fez? Eu te disse. Você me disse o que pensou que eu queria ouvir. Seus olhos dourados me prendem. Diga-me a verdade, Sarah. A verdade é complicada. A verdade é que passei tanto tempo sendo nada que, quando vi uma chance de ser algo, mesmo que esse algo fosse apenas um escudo, eu a peguei. A verdade é que a dor é familiar, mas o propósito é raro e precioso. Porque ômegas não iniciam guerras, eu sussurro. Mas Lady Morgana poderia. Se você tivesse chicoteado sua própria irmã, os nobres que a apoiam teriam se voltado contra você. Usariam isso como prova de que você é muito severo, muito instável para governar. Mas se uma ômega aceita punição voluntariamente, eu o encontro nos olhos. Isso é apenas a ordem natural. Ele fica em silêncio por um longo momento. Você tem uma mente estratégica. Eu tenho um instinto de sobrevivência. Não, ele se inclina. O instinto de sobrevivência teria mantido você em silêncio. O que você fez foi sacrifício. Há uma diferença. Sua mão se move em direção ao meu rosto, depois para. Posso? Eu aceno. Não tenho certeza para o que ele está pedindo permissão. Seus dedos roçam minha mandíbula com uma gentileza devastadora, inclinando meu rosto para a luz. O hematoma de onde ela te atingiu está desaparecendo, mas sua bochecha ainda está inchada. Vai curar.
Esse não é o ponto. Algo na voz dele faz minha respiração falhar. Diga-me, Sarah, o que você faria se pudesse fazer qualquer coisa? Se a lei ômega não existisse, se a hierarquia da matilha não significasse nada, a pergunta é tão absurda que quase dou uma risada. Essa não é a realidade. Me diverta. Fecho os olhos, me permito imaginar o impossível. Eu garantiria que ninguém mais fosse marcado com mentiras. Eu reescreveria as leis que dizem que alguns lobos importam menos. Eu. Paro, envergonhada da minha própria audácia. Você o quê? Eu faria as pessoas nos verem. Quando abro os olhos, o rei está sorrindo. Não o sorriso político que ele usa na corte, mas algo real e feroz e um pouco assustador. Então queremos a mesma coisa. 2 semanas se passaram antes que eu entendesse o que o rei Alpha Selam quis dizer. Sou convocada à sala do trono ao meio-dia, e o terror envolve minha garganta como um punho. Summons significam punição, exposição, exílio. Eu perturbei a ordem natural ao sobreviver, ao aceitar as chicotadas de Morgana, ao ocupar espaço na ala dos hóspedes, quando deveria estar esfregando o chão no dormitório ômega. Mas quando entro no grande salão, não encontro julgamento. Encontro todo o conselho da matilha reunido, todos os lobos ranqueados, de beta a ancião, todos usando trajes cerimoniais formais. E no centro, em seu trono esculpido em carvalho antigo, senta-se Selam, uma coroa de galhadas de prata, capturando a luz, expressão indecifrável. Lady Morgana está à sua direita, o rosto pálido, as mãos cerradas. Sarah, a voz do rei ecoa. Dê um passo à frente. Obedeço enquanto os membros do conselho observam com expressões que variam de confusão a nojo. Uma ômega chamada perante a liderança reunida é sem precedentes. Selam se levanta. O salão mergulha em silêncio. Há 2 semanas, esta ômega recebeu uma surra destinada à minha irmã. Ela o fez acreditando que sua dor importava menos, que ela valia menos que o conforto de um nobre. Ele desce os degraus do pódio, cada passo deliberado. Essa crença existe porque nós, os lobos graduados, permitimos que ela existisse. Porque esculpimos palavras como inútil nas costas daqueles que consideramos inferiores. Murmúrios percorrem a assembleia. A mandíbula de Morgana se retrai. Chamei este conselho para anunciar várias mudanças na lei da matilha, efetivas imediatamente. Selam para diante de mim, e seus olhos guardam uma promessa que ainda não compreendo. Primeiro, a prática de punição física para ômegas é, por meio desta, abolida. Qualquer lobo que levante a mão contra uma ômega, sem provocação, enfrentará a mesma punição que pretendia infligir. Choque registra em múltiplos rostos. Um ancião começa a protestar, mas para quando o olhar de Selam os corta. Segundo, as ômegas não serão mais restritas ao acesso à educação, ofícios qualificados ou reuniões da matilha. Elas são lobas, merecem ser tratadas como tal. Agora, os murmúrios aumentam. Mudanças assim não acontecem. Ameaçam a fundação sobre a qual tudo é construído. Terceiro, a mão de Selum se estende em minha direção. Estou estabelecendo um conselho ômega, liderado por lobas que compreendem as lutas de viver sob a hierarquia. Sarah presidirá este conselho e reportará diretamente a mim. O salão explode. Nobres gritando. Anciãos exigindo ordem. Através do caos, encaro a mão estendida de Selum como se fosse uma serpente. Você não pode estar falando sério, sibilou Morgana. Sua compostura finalmente se desfazendo. Ela não é nada. Ela é corajosa o suficiente para acreditar por você quando devia a você menos que nada. Selum não levanta a voz, mas todos o ouvem. Corajosa o suficiente para sobreviver, a ser marcada com mentiras e ainda assim demonstrar compaixão. Se é assim que é nada, irmã, então talvez devêssemos aspirar a ser nada. As palavras pairam no ar como uma bênção.
Lentamente, tão lentamente, coloco minha mão na dele. Seus dedos se fecham sobre os meus, quentes e firmes, e ele se vira para se dirigir ao conselho. Qualquer um que não possa aceitar essas mudanças está livre para deixar a matilha Blackwater. Mas saibam disto: não construirei meu reinado sobre as costas quebradas de lobas que merecem mais. Não mais. O salão do trono se esvazia em ondas. Alguns com fúria, outros em silêncio pensativo. Morgana sai furiosa sem olhar para trás, e eu sei que fiz uma inimiga para a vida toda. Mas outros permanecem. Algumas ômegas, que serviam as bebidas, se aproximam com lágrimas nos olhos. Um Beta Júnior acena com respeito. Quando o salão finalmente se esvazia, somos apenas Selum e eu, de pé sob a luz do fim da tarde. Você começou uma guerra, digo a ele. Não. Sua mão ainda segura a minha. Eu acabei com uma. A guerra contra seus próprios membros da matilha é a mais cruel. Ele se vira para me encarar completamente. Preciso de lobas em quem possa confiar. Lobas que veem claramente, porque sobreviveram ao que outras não conseguem imaginar. Você fará isso? Por que, El? Porque quando você viu a injustiça, você avançou, mesmo sabendo que lhe custaria. Seu polegar traça o dorso da minha mão, porque as cicatrizes em suas costas não a definem. Elas testemunham o que você suportou e o que se recusa a se tornar. Apesar disso, algo se rompe em meu peito, uma muralha que eu havia construído tão cuidadosamente. Eles esculpiram inútil em minha pele. Eles estavam errados. Sua voz é feroz, final, e eu passarei todos os dias provando isso até que você acredite em mim. Penso em 23 chicotadas, soletrando mentiras. Penso em toda ômega que aprendeu a ser invisível, que aceitou a dor como pagamento pela existência. Penso na promessa da deusa da lua, de que toda loba tem um propósito, mesmo quando a matilha se esquece. Eu farei isso, sussurro, mas não por você. Não, por cada ômega que pensa que sua dor não importa. Para que elas possam olhar para mim e ver que sobrevivência não é o mesmo que rendição. Selum sorri, pleno, genuíno e surpreendente. Então faremos isso juntas. 6 meses depois, o Conselho Ômega se reúne no que costumava ser um depósito, e agora é um espaço de encontro com cadeiras confortáveis e paredes pintadas na cor do amanhecer. 12 ômegas de todo o território Blackwater se reúnem semanalmente para discutir desafios, propor soluções, levar preocupações diretamente ao Rei Alfa. As mudanças não são fáceis. Alguns nobres partiram, outros desafiaram as novas leis a cada passo, mas lenta e incrementalmente a matilha muda. Ômegas frequentam a escola, aprendem ofícios, falam em reuniões da matilha sem medo. E Morgana, ela mantém distância agora, sua influência diminuída por sua própria crueldade. A surra que ela tentou me dar se tornou o catalisador de sua irrelevância. Ainda carrego cicatrizes, sempre carregarei, mas agora, quando olho para minhas costas no espelho, para aquela palavra esculpida há tanto tempo, vejo algo diferente de inútil. Vejo prova de que sobrevivi. Vejo evidências de que até as marcas mais cruéis podem se tornar mapas para um lugar melhor. Selene me encontra uma noite na varanda com vista para os jardins. Crescemos próximas nesses meses. Não romance, ainda não, mas algo mais profundo. Compreensão, parceria. As matilhas do norte estão perguntando sobre nossas reformas, diz ele, apoiando-se no parapeito ao meu lado. Querem saber se está funcionando. Está funcionando? Sim, ele considera. 3 ômegas de matilhas vizinhas solicitaram asilo aqui. Elas ouviram que poderiam ser mais do que invisíveis. Seus olhos encontram os meus. Isso parece funcionar. É um começo. Começos importam. Ele fica em silêncio por um momento. Eu nunca perguntei: você se arrepende de ter tomado aquelas chicotadas? Eu toco minhas costas através da camisa, sentindo as cristas de cicatrizes antigas e novas. Não.
Por que levou a isto? A isto? Gesto para o palácio, para a vida que estou construindo. Eu tomei o castigo destinado à sua irmã. Você viu minhas cicatrizes e declarou guerra a um sistema que as esculpiu. E agora? Sorriu. Agora estamos vencendo. A mão de Selene cobre a minha no parapeito. Agora estamos vencendo, ele ecoa. E sob a lua crescente, em um palácio que está aprendendo a ver todas as suas lobas claramente, finalmente acredito na verdade. Minha dor sempre importou. Às vezes o mundo só precisa de alguém corajoso o suficiente para fazê-lo enxergar. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor, apoiem-me, clicando no botão Inscrevers, Subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo. Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão Inscrevers, Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Elara era viúva. Essa era a primeira e última definição que a cidade de Providence tinha para ela. Possuía um único cavalo pardo chamado Shale, uma carroça, 3 machados e um pesado baú de madeira reforçado com ferro. Seu marido, Elias, não lhe deixara muito mais. Nenhuma terra, nenhum dinheiro. Apenas o cavalo, as ferramentas e o baú cheio de seus diários. Elias fora um homem quieto, um engenheiro vindo do leste que via o mundo, não em dólares e feitos, mas em tensões e pressões. Passara a última década de sua curta vida não construindo pontes ou ferrovias, mas estudando os antigos métodos. Encheu seus diários com uma escrita elegante e espiralada e desenhos precisos de longas casas com telhado de palha de terras congeladas, de moradias de pedra escavadas em penhascos mediterrâneos, de antigos sistemas de ventilação que resfriavam casas no deserto. Acreditava que o mundo moderno estava construindo para si uma bela e frágil gaiola, uma gaiola de finas paredes de madeira e grandes janelas de vidro. Uma gaiola que convidava o vento e o frio para dentro, e exigia um tributo constante de lenha apenas para mantê-los afastados. Morreu de febre na primavera, deixando o trabalho de sua vida trancado naquele baú reforçado com ferro. Por um mês, ela não fez nada. Ela lamentou. Então, no primeiro dia de maio, ela abriu o baú. Ela não leu suas palavras de amor, mas seus cálculos de massa térmica. Ela não olhou para a flor prensada do primeiro encontro deles, mas para o diagrama de corte transversal de um fluxo geotérmico. Ao final da semana, ela tinha um plano. Não era o plano dela, era dele. Ela era meramente as mãos que lhe dariam forma. O plano era simples em conceito, mas monumental em escopo. Ela construiria uma casa não sobre a terra, mas dentro dela. Ela identificara um local na face norte da Crista Sentinela. Uma parede de granito íngreme que o sol raramente tocava. Era vista como terra sem valor, fria, escura, inadequada para homem ou animal. Mas os diários de Elias a descreviam como perfeita. O granito era uma bateria. Absorveria a temperatura profunda e constante da própria terra e a reteria. A exposição norte, uma maldição na construção convencional, era uma bênção aqui. Significava que a estrutura seria protegida dos piores ventos de inverno e do sol mais forte do verão. Ela cavaria na base daquela crista, escavando um espaço para viver, um santuário. Ela levou os planos para a prefeitura. O prefeito Thompson era um homem cuja visão se estendia apenas até a próxima eleição e a borda de seu próprio gramado bem cuidado. Ele olhou para os desenhos meticulosos de seu marido, sua testa franzida em uma caricatura de pensamento profundo. Uma casa? Ele perguntou,
sua voz carregada de condescendência. Uma moradia? Ara o corrigiu, calmamente. Você quer cavar um buraco? O prefeito declarou, empurrando os papéis de volta sobre sua mesa. Você pretende morar em uma caverna, mulher. Pretendo morar em um lar que respeite o clima, disse ela. Sua voz não vacilou. O prefeito Thompson riu. Não foi um som gentil. Foi o som de um homem pequeno, afirmando seu pequeno poder. A cidade de Providence é uma comunidade moderna, ele declarou. Construímos casas adequadas com fundações e estruturas de madeira e belas janelas de vidro. Não somos animais que se enterram na terra. Ele negou seu pedido pela escritura do terreno sem valor. Ela não discutiu. Simplesmente recolheu os desenhos e saiu. A história se espalhou pela cidade ao meio-dia. A viúva, enlouquecida pela dor, queria cavar sua própria sepultura e morar nela. O senhor... Abernathy ouviu a história enquanto supervisionava a construção de sua nova mansão na encosta sul, um lugar de varandas amplas e janelas tão grandes que precisavam ser transportadas por uma equipe especial de bois. Abernathy era o pecuarista mais rico do vale, um homem que acreditava que a natureza era algo a ser conquistado e pavimentado. A loucura de Elara, ele trovejou para seus trabalhadores, um sorriso largo dividindo seu rosto. É maior que, é assim que chamaremos, sua pequena pilha de terra. É maior que, a loucura de O nome pegou, espalhou-se como um cardo para baixo. O doutor Finch. Um homem que confiava apenas no que estava impresso em seus livros de medicina de Boston, a encurralou do lado de fora da loja geral. Minha querida senhora, ele começou, seu tom pingando falsa preocupação. Viver em um ambiente tão úmido e sem sol é uma receita para doenças, tuberculose, melancolia. Os humores do corpo ficarão desequilibrados. Ele chamou seu plano de anticientífico, chamou de insalubre, chamou de regressão. Ara ouviu pacientemente até ele terminar. A terra não é úmida nessa profundidade, doutor, disse ela. E minha casa terá um ar seco, mais consistente do que qualquer casa neste vale. Está em seus livros. Ele zombou. Garanto que não está. Talvez você precise ler livros mais antigos, respondeu ela e se afastou. A cidade encontrou seu ritmo de zombaria. As crianças a viam na rua e fingiam cavar na terra, fazendo barulhos de coruja como em um tronco oco. No salão, os homens brindavam a cavar em sua cerveja. A frase cavar um ara tornou-se gíria local para embarcar em uma tarefa inútil e idiota. Ela não lhes deu atenção. Suas palavras eram vento. Ela tinha trabalho a fazer. Ela usou o último dinheiro de seu marido, não para comprar a escritura, mas para comprar pólvora e aço de perfuração. Ela carregou sua carroça e, com Shale puxando pacientemente, dirigiu-se à base da crista sentinela. Se não lhe concedessem a terra, ela simplesmente se tornaria uma invasora nela, um fantasma na rocha que todos ignoravam. O trabalho começou em 15 de maio. A primeira tarefa foi limpar a face da rocha. Ela não era uma mulher grande, mas seus movimentos eram eficientes, aprimorados por anos de vida na fazenda. Ela perfurou os buracos para as cargas de pólvora à mão. Tapa, gira, tapa, gira. O clanger rítmico de seu martelo no aço da broca era o único som na fria encosta norte. Shale ficou por perto, sua presença um conforto silencioso e estável. Os diários de Elias eram explícitos. Cargas pequenas e precisamente colocadas, não para estilhaçar a montanha, mas para descascar, lá em camadas, como uma cebola. Ela aprendeu a linguagem do granito. Ela viu as linhas de fissura, as fraquezas, os lugares onde a rocha queria quebrar. A primeira explosão foi aterrorizante. Um estrondo baixo e gutural que ecoou pelo vale. Trouxe alguns moradores curiosos para o lado oposto do riacho, onde a observaram trabalhar com o divertimento distante de pessoas em um circo. Ela os ignorou. Por semanas, sua vida foi um ciclo de perfuração
explosão e limpeza. Ela e Shale arrastaram toneladas de rocha e terra. A carroça gemia sob o peso. Seus músculos ardiam. Lentamente, metodicamente, um corte retangular começou a emergir da face do penhasco. Uma ferida precisa na rocha antiga, com 6 metros de profundidade, 12 metros de largura, 5 metros de altura. Isto não era uma caverna. Era a pegada de uma casa. À medida que o verão se aprofundava, a zombaria da cidade suavizava-se numa espécie de curiosidade relutante. Sua indústria pura e implacável os incomodava. Uma mulher sozinha não deveria ser capaz de fazer tal coisa, mas ela o fazia dia após dia, do nascer ao pôr do sol. Enquanto a equipe de 20 homens do Sr. Abernathy martelava seu monumento ao orgulho, a Ara trabalhava sozinha com seu cavalo, desmontando uma montanha. Em agosto, a escavação estava completa. Ela começou o trabalho interior. Usando as melhores anotações de Elias, ela construiu as paredes de pedra que dividiriam o espaço, uma área de estar principal, um pequeno quarto para dormir, uma despensa e um estábulo integrado para Shale na extremidade oposta. As pedras foram argamassadas com uma mistura de argila e cal, uma técnica de um livro com 1000 anos. A peça central do projeto era o sistema de ventilação. Era uma obra de gênio. Um alto duto revestido de pedra subia da parte de trás da câmara principal, saindo no alto da crista. Isso extrairia o ar viciado. Um segundo tubo de entrada mais baixo corria 60 metros subterrâneos, emergindo em um bosque sombreado de álamos. Isso puxaria ar fresco e frio durante o verão e ar temperado pelo calor da terra no inverno. Uma pia fria, um poço profundo revestido de pedras de rio, foi escavado perto da entrada da despensa. O ar frio e denso se instalaria lá, agindo como um refrigerador natural para suas provisões. Os habitantes da cidade não viam nada disso. Eles viam apenas uma mulher construindo um túmulo. Setembro chegou. Os álamos nas encostas sul tornaram-se de um dourado flamejante brilhante. Na face norte da crista, o ar já estava fresco com a promessa de geada. Ara começou a parte mais crítica da construção, o telhado. Ela colocou enormes vigas de madeira maciça sobre as paredes de pedra. Sobre elas, ela colocou uma camada de lona grossa impermeabilizada, um truque aprendido com marinheiros. Então veio a terra. Por um mês, ela e Shale carregaram carga após carga de terra e argila, compactando-as no telhado até que tivessem 2 metros de espessura. Finalmente, ela colocou grama cortada de um prado alto em toda a superfície. As gramíneas se enraizaram. A moradia desapareceu. À distância, parecia que a encosta simplesmente havia cicatrizado sobre a marca que ela fizera. Apenas a pesada porta de carvalho embutida em um arco de pedra e as 2 pequenas janelas, profundamente recuadas, davam alguma indicação de que este era um lugar para um ser humano. O toque final foi um tubo solar, um eixo revestido de estanho polido que corria de uma abertura no telhado até o centro da sala principal. Não traria calor, mas coletaria a luz ambiente do céu e a puxaria para a terra. Um brilho suave e difuso que bania a escuridão. Em 10 de outubro, o trabalho estava concluído. Ela havia passado 5 meses em trabalho incessante. Ela se afastou e olhou para sua criação. Não era bonito. Não era grandioso. Era sólido. Era silencioso. Estava pronto. A cidade a havia esquecido. A piada havia envelhecido. A mansão do Sr. Abernathy estava quase completa. E seu tamanho e extravagância haviam capturado a imaginação do público. Ara não se importava. Ela não estava construindo para eles. Ela começou a ler os sinais. Elias a ensinara. Estava tudo em seus diários. A natureza sempre dá um aviso. Os orgulhosos estão simplesmente ocupados demais para notar. Os esquilos foram o primeiro sinal. Eles não juntavam nozes com seu ritmo ocupado habitual. Eles se moviam com uma energia frenética e desesperada, despojando matas inteiras de pinhas em poucos dias.
Seus chilreios não eram territoriais, mas medrosos. Os veados desapareceram. Um dia, eles estavam pastando nos prados. No dia seguinte, eles se foram, tendo se movido para as partes mais densas e protegidas da floresta profunda. Então, vieram os pássaros. Os gansos não partiram em suas formações em V preguiçosas habituais. Eles fugiram para o sul em rebanhos caóticos massivos, seus chamados soando como alarmes no ar fino do outono. Estavam semanas adiantados. Um silêncio profundo se instalou sobre o vale. O zumbido constante de insetos cessou. O chilrear de pássaros menores silenciou. Era um silêncio de escuta, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Ara verificou o barômetro que herdara de Elias. Era um belo instrumento de latão e vidro. A agulha havia começado um mergulho lento, constante e não natural. O próprio ar mudou. Tornou-se rarefeito e cortante e carregava um estranho cheiro metálico, como o cheiro de uma lâmina de machado mantida muito perto de um fogo. Ela sabia que este não seria um inverno rigoroso. Seria uma limpeza, uma raspagem, um inverno de um tempo mais antigo e mais cruel. Um inverno de lobos. Ela fez suas preparações finais. Trouxe a última de sua lenha, empilhando-a cuidadosamente perto do fogão pequeno e eficiente. Ela precisaria de muito pouco dele. Ela encheu todos os barris com água fresca do riacho. Sua despensa já estava cheia. Nos últimos 2 anos, enquanto a cidade ria, ela vinha conservando alimentos. Potes de maçãs secas, peixe defumado, carne salgada, vegetais em conserva e sacos de feijão e farinha forravam as prateleiras de chão a teto. Havia o suficiente para uma pessoa durar uma década, ou para 50 pessoas durarem um mês. No último dia de outubro, ela caminhou pela cidade uma última vez. As pessoas se apressavam nos preparativos para o festival anual da colheita. Eles estavam pendurando lanternas e planejando danças. Falavam sobre o tempo fresco, o quão bom estava para a época do ano. Eles admiravam o céu claro e frio. Eles não viam o vazio nele. O senhor Anati estava em sua varanda, gritando ordens para um homem polir suas enormes janelas. Ele acenou com a mão com desdém em sua direção. O Dr. Finch virou o chapéu com um sorriso de pena. Ela viu a fragilidade de tudo aquilo. As paredes finas, as janelas inúteis, a arrogância. Por um momento, pensou em avisá-los, em ficar na praça da cidade e gritar sua profecia, mas viu os rostos deles, ouviu as risadas deles ecoando em sua memória. Eles a chamariam de louca, chamariam-na de bruxa. Eles não ouviriam, não podiam. O orgulho deles era uma muralha mais espessa do que qualquer pedra que ela já tivesse cortado. Então, ela não disse nada. Voltou para sua casa na crista, o rosto impassível como o granito de onde nasceu. Levou Shale para seu estábulo, que era quente e cheirava a feno fresco. Ele cutucou sua mão, contente. Ela verificou os amortecedores de fluxo de ar uma última vez. Então, fechou a pesada porta de carvalho. Deslizou 3 grossas trancas de ferro no lugar. O mundo lá fora desapareceu. O silêncio lá dentro era absoluto. A tempestade chegou em 7 de novembro. Não veio com a suave graça da neve caindo. Veio como um golpe físico do norte, uma coisa de violência mítica. O vento não era uma corrente de ar, era um objeto sólido, um ariete que atingiu o vale em cheio. A temperatura não caiu, foi aniquilada. Mergulhou 50 graus em uma única hora. Então veio o gelo. Não granizo, não chuvisco, mas um spray horizontal de partículas congeladas que se moviam com a velocidade do vento. Era como ser jateado com vidro em pó. A falha do convencional começou imediatamente. A primeira coisa que foi embora foi o telhado do salão. O vento encontrou uma telha solta, arrancou-a e depois rasgou toda a estrutura em uma única peça estridente, enviando-a girando para a escuridão. A grandiosidade do Senhor. A Anati morreu de forma espetacular. Suas enormes e orgulhosas janelas,
projetadas para deixar o mundo entrar, fizeram exatamente isso. A primeira implodiu com um som de tiro de canhão. O vento invadiu a casa, pressurizando-a como um balão. Então, todas as outras janelas do lado de Leawood explodiram. Sua casa tornou-se um grito oco, um túnel de vento cheio de uma nevasca de gelo, cortinas rasgadas e móveis quebrados. A torre da igreja, a estrutura mais alta e orgulhosa de Providence, gemeu, dobrou e depois se partiu, caindo no telhado da loja geral ao lado. Os sistemas da cidade desmoronaram. A linha telegráfica caiu nos primeiros 10 minutos. Os trilhos do trem, o cordão umbilical de ferro da cidade com o mundo exterior, foram soterrados sob montes impossíveis de gelo e neve em poucas horas. O trem não havia chegado. O trem não chegaria. Dentro da loucura de Ilar, havia apenas paz. O som dos ventos de força de furacão atingindo a face norte da Sentinel Ridge não era um rugido. Era um zumbido profundo e ressonante, como a nota mais baixa de um órgão de tubos maciço. Era o som da montanha, absorvendo o golpe. A temperatura dentro da moradia manteve-se estável em 55 graus. Ela ainda não havia acendido o fogo. A luz suave e cinzenta do tubo solar iluminava o cômodo principal. Ela estava sentada em uma cadeira simples de madeira, remendando uma correia de couro para arreio de shale. A fera da tempestade podia rugir e gritar o quanto quisesse. Não podia entrar. Ela não estava em um túmulo. Estava em um útero. Segura, aquecida, protegida. Por 3 dias, a tempestade foi implacável. Na cidade, a sobrevivência tornou-se uma batalha desesperada de minuto a minuto. Casas que estavam de pé há 50 anos começaram a ceder. Telhados afundaram e desmoronaram sob o peso impossível do gelo e da neve. Paredes de madeira fina não ofereciam isolamento contra o frio assassino. Famílias se amontoavam em suas cozinhas, queimando seus móveis em seus fogões para sobreviver. O congelamento tomou conta de dedos e artelhos. A fome começou a se instalar. A água em seus poços congelou solidamente. No 4º dia, o vento diminuiu um pouco, mas a neve se intensificou. Uma neve espessa e úmida que enterrou tudo. Providence estava sendo apagada do mapa. No 5º dia, a primeira chegada veio. Ara ouviu um arranhar fraco e desesperado em sua porta. Ela deslizou as trancas pesadas e abriu uma fresta. A figura que estava ali era mal humanamente reconhecível. Era uma criatura de neve e gelo, seu rosto uma máscara crua de congelamento. Era o Dr. Finch. Seu casaco fino estava em farrapos. Seus óculos haviam sumido. Seus olhos, quando os ergueu para encontrar os dela, estavam despidos de toda a sua arrogância intelectual. Neles havia apenas um terror primal e uma vergonha profunda, sem fundo. Socorro! Ele sussurrou, a palavra se transformando em gelo em seus lábios. Então ele desabou na neve. Hara não hesitou. Não se alegrou com a desgraça alheia. Não disse uma palavra. Ela o arrastou para dentro, para longe do frio mortal. Trancou a porta atrás dele. Tirou suas roupas congeladas e o envolveu em grossos cobertores de lã. Colocou-o perto do fogão, que ela agora acendeu com um punhado de gravetos. O pequeno fogo encheu o cômodo com um calor suave. Ela serviu o caldo quente de uma panela e segurou a xícara em seus lábios. Ele bebeu, o corpo tremendo incontrolavelmente. Ele não falou. Apenas a observou, os olhos cheios de um entendimento terrível. Ele chamou sua casa de uma sepultura úmida e insalubre, e agora era a única coisa que o impedia de ir para a sua própria. Ele foi o primeiro, mas não o último. Mais tarde naquele dia, mais 2 famílias chegaram. Seus filhos estavam embrulhados em cada pedaço de pano que possuíam. Seus rostos pálidos de frio. Elar os acolheu. Mostrou-lhes onde colocar suas coisas. Deu-lhes comida. Estabeleceu uma ordem tranquila. Sua moradia, projetada para uma pessoa, tornou-se um santuário para muitos.
O grande cômodo principal estava lotado, mas quente. O ar, graças ao engenhoso sistema de ventilação de Elias, permaneceu fresco e seco. A procissão dos humilhados continuou por mais 2 dias. Eles vieram em pequenos grupos desesperados, refugiados em sua própria cidade. O ferreiro, o dono da loja, o pregador, cada um deles havia rido dela. Cada um a chamou de tola. E agora, cada um olhava para ela com uma espécie de temor religioso. Ela não era mais a viúva da cidade. Não era mais a louca. Ela era a salvação deles. Ela os organizou com uma autoridade calma e inabalável. Racionou a comida, garantindo que as crianças fossem alimentadas primeiro. Organizou turnos de sono. Cuidou dos doentes e dos congelados com cuidados práticos e sem rodeios, mais eficazes do que qualquer coisa que o Dr. Finch já tivesse prescrito. O último a chegar veio no 7º dia. Eram o prefeito Thompson e o Sr. Abernathy. Pareciam espectros. Abernathy, o homem mais rico do vale, havia perdido suas botas e suas mãos estavam envoltas em trapos ensanguentados. O rosto do prefeito era uma máscara de desespero. Seu grandioso sonho cívico era uma ruína congelada. Eles estavam em sua porta, os 2 homens mais poderosos da cidade, completamente quebrados. Olharam para a cena lá dentro. O calor, a luz, o cheiro de comida, a sobrevivência calma e ordenada das pessoas que eles deveriam liderar. E olharam para Ara, que estava perto do fogão, sua expressão ilegível. O Sr. Abernathy foi quem falou. Sua voz era um grasnido rouco. A loucura de Elar, ele disse. As palavras com gosto de cinzas na boca. Nós estávamos errados. Elara simplesmente assentiu e deu um passo para o lado, deixando-os entrar no calor. A tempestade rugiu por mais 2 semanas. Dentro do santuário, uma nova comunidade foi forjada, não de orgulho e comércio, mas de humildade e sobrevivência compartilhadas. Quando os céus finalmente se abriram e o sol retornou, ele brilhou sobre um mundo transformado. O vale era uma paisagem de devastação profunda e total. A cidade de Providence havia desaparecido, enterrada sob 20 pés de neve e gelo. Apenas telhados quebrados e madeiras lascadas se projetavam da superfície como as costelas de um animal morto. A única estrutura intacta, o único sinal de vida humana, era o baixo telhado coberto de grama da moradia de Aara, de onde uma fina espiral de fumaça subia agora para o ar frio e limpo. Após o início do temporal, uma reunião da cidade foi realizada. Não aconteceu no salão da cidade em ruínas. Aconteceu na câmara principal da casa de Aara. Todos os sobreviventes estavam lá. O prefeito Thompson, o Dr. Finch e o Sr. Abernathy estavam diante deles. Não estavam ali como líderes, mas como penitentes. Foi o prefeito quem falou primeiro, a voz oca, mas clara. Falhamos com vocês, disse ele, olhando para os rostos reunidos. Nosso orgulho, nossa crença em nossos caminhos modernos. Era um castelo de cartas. Era uma fantasia. Ele se virou para olhar diretamente para Aara, mas havia uma entre nós que viu a verdade. Uma pessoa que escutou a sabedoria da terra, em vez da tolice dos homens. Nós zombamos dela. Ridicularizamos ela. Chamamos-a de tola. Ele respirou fundo. Você estava certa, Elara, disse ele, a voz embargada. E nós estávamos errados. Estávamos profundamente, catastroficamente errados. O Dr. Finch deu um passo à frente em seguida. Eu descartei seus métodos como não científicos, disse ele, a voz cheia de vergonha. Minha ciência era uma coleção de fatos impressos em papel. Sua ciência estava escrita na pedra desta montanha e nos ossos deste vale. Peço seu perdão. Finalmente, o Sr. Abernathy, as mãos ainda enfaixadas, falou. Eu dei o nome à sua casa, disse ele baixinho. Eu a chamei de loucura, mas a loucura foi minha. Uma mansão de vidro e tábuas finas, construída para impressionar. Durou uma noite. Esta casa construída de terra e sabedoria nos salvou a todos. O cômodo ficou em silêncio.
Elara olhou para os rostos das pessoas que ela havia salvado. Viu a vergonha delas, mas também a esperança. Ela se levantou. Não há necessidade de perdão, disse ela, a voz calma e firme. O que aconteceu não foi sobre certo e errado. Foi sobre escutar. Vocês construíram para o vento. Devem aprender a construir para a pedra. O orgulho é uma argamassa pobre. Não segura quando o frio real chega. Eu não os liderarei, continuou ela, mas ensinarei. Os diários de meu marido estão aqui. O conhecimento está aqui. Reconstruiremos, mas reconstruiremos com humildade. E assim o fizeram. A cidade de Providence não foi reconstruída no mesmo lugar. Ela renasceu ao longo da base da Sentinel Ridge. Usando o conhecimento dos diários de Elias e a orientação de Elara, eles construíram novas casas, abrigadas pela terra, sólidas com paredes grossas, ventilação inteligente e pequenas janelas protegidas. Eles aprenderam os velhos costumes. Aprenderam a trabalhar com a terra, não contra ela. A frase "cavar um ara renasceu" não significava mais um ato de tolice. Passou a significar um ato de sabedoria profunda, de previsão tranquila, de se preparar para o sol enquanto o sol ainda brilha. Ara nunca saiu de sua casa na crista. Viveu por mais 40 anos. Nunca se casou novamente. Não teve filhos. Sua solidão era parte dela, tão essencial quanto o granito que a abrigava. Ela não se juntou à comunidade, mas era o seu coração. As pessoas a procuravam não para liderança, mas para aconselhamento. Ela se tornou sua sábia, sua âncora para o mundo real do vento e da pedra. Ela ensinou seus filhos a ler os sinais da natureza, o comportamento dos esquilos, o voo dos gansos, o gosto do ar. Ela sobreviveu a todos os homens que haviam zombado dela. Thompson, Finch, Abernathy, todos morreram em suas casas quentes e resistentes, inspiradas em Ara, cheias de um respeito silencioso pela mulher que um dia desprezaram. Quando finalmente morreu, foi pacificamente em seu sono aos 87 anos. O fogo em seu fogão estava apagado, mas o cômodo não estava frio. As, come, vas, como ela havia pedido em seu testamento, eles não a enterraram no cemitério da cidade. Levaram seu corpo pela suave encosta de seu próprio telhado cimentado e a enterraram lá entre as gramíneas selvagens e os pinheiros sussurrantes. Ela se tornou um com o lar que havia construído, a terra que havia compreendido. Eles não ergueram um grande monumento. Colocaram uma simples placa de bronze acima da pesada porta de carvalho da moradia, que foi preservada como um monumento à própria tolice da cidade e sua eventual redenção. A placa dizia: "Ela viu o vento e construiu para a pedra. Nós vimos a pedra e construímos para o vento." Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco: 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor, apoiem-me, clicando no botão Inscrevers, Subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo. Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão Inscrevers, Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Não acredito que ela tenha aparecido. Dizem que a fortuna da família dela já se esvaiu. E, com aquele vestido, a noite musical da Lady Corbin era o tipo de tortura gentil que a sociedade londrina se especializava em infligir a si mesma. Penélope chegou fora de hora, o que significava que no exato momento em que sua entrada causaria o máximo de alvoroço, a área da soprano vacilou no meio da nota quando as cabeças se viraram em direção à porta. Ela escolhera sua armadura com cuidado. O vestido era novo,
uma seda azul safira profunda, que seu ex-marido teria considerado ousado demais, chamativo demais para uma mulher de seus encantos modestos. Sua criada arranjara seu cabelo castanho em um penteado elaborado que sussurrava confiança em vez de gritar por aprovação. Mais importante ainda, ela usava as pérolas de sua mãe em seu pescoço em vez de escondê-las em sua caixa de veludo, seu talismã contra os cochichos que ela sabia que a seguiriam. A Cierta, Hartwell, Lady Corbin, a cumprimentou com um calor quebradiço reservado para curiosidades sociais. Que corajosa de sua parte vir nos visitar. Corajosa, a palavra que a sociedade usava quando queria dizer tola, escandalosa ou digna de pena. Descobri que a coragem é notavelmente fácil quando se deixa de se importar com as opiniões de pessoas tediosas, respondeu Penélope, sua voz alcançando o suficiente para chegar ao aglomerado de fofocas mais próximo. Ela passou pela anfitriã e entrou na sala de música, dolorosamente ciente de todos os olhos que acompanhavam seus movimentos. Lá, na terceira fila, estava Marcus, com sua acompanhante atual, uma loira gargalhante cuja risada poderia descascar tinta das paredes. Ele notou Penélope, sua expressão passando por surpresa, desconforto e, finalmente, fixando-se na indiferença sem brilho que ele havia aperfeiçoado durante o casamento. Penélope sorriu para ele. Um sorriso real desta vez, com uma ponta de algo que poderia ser pena, triunfo ou simplesmente alívio por ela nunca mais ter que fingir que a presença dele importava. Então ela sentou-se na primeira fila, diretamente na linha de visão de todos, e se preparou para apreciar a música. A soprano retomou sua área, embora sua performance tivesse adquirido uma qualidade nervosa que sugeria que ela, como todos os outros na sala, estava mais interessada no drama se desenrolando na plateia do que no gênio composicional de Bellini. Penélope se concentrou na música com genuína apreciação. Durante seu casamento, ela havia esquecido o quanto gostava dessas noites, não da performance social delas, mas da arte real. Marcus achava sua empolgação pela cultura exaustiva e suas tentativas de conversas inteligentes, pedantes. Ela aprendera a ficar quieta e decorativa, suas opiniões murchando pelo desuso como flores privadas de luz solar. Ela está lidando muito bem, não acha? Uma voz murmurou do assento ao lado dela. Penélope se virou para encontrar uma senhora idosa, observando-a com olhos astutos e gentis. Lady Thornbury, ela percebeu, uma condessa cuja reputação de falar abertamente a tornara tanto temida quanto respeitada em igual medida. Lidando com o que, minha senhora? Perguntou Penélope, embora soubesse perfeitamente bem, sendo o entretenimento da noite. Os lábios de Lady Thornbury se curvaram. Metade da sala está esperando você desabar em lágrimas. A outra metade está apostando se você vai jogar seu leque na cabeça do seu ex-marido. Tenho 10 libras apostando que você não fará nenhuma das duas coisas, então, por favor, não me decepcione. Apesar de si mesma, Penélope riu, um som genuíno que ressoou durante uma passagem musical particularmente silenciosa. Mais cabeças se viraram. A acompanhante de Marcus sussurrou algo atrás de seu leque, e a mandíbula de Marcus se apertou daquela maneira peculiar que significava que ele estava envergonhado. Bom, pensou Penélope com satisfação selvagem. Deixe-o sentir uma fração da humilhação que ele lhe serviu por 3 anos. Eu não desperdiçaria um leque perfeitamente bom nele. Penélope sussurrou de volta. Eles são terrivelmente caros. A risada de Lady Thornbury era como bolhas de champanhe, brilhante, efervescente e absolutamente deliciosa. A música terminou com aplausos educados, e o verdadeiro propósito da reunião da sociedade pôde começar: a dissecação sistemática da reputação, guarda-roupa e envolvimentos românticos de todos. Penélope se viu arrastada para a órbita de Lady Thornbury, apresentada a uma constelação de mulheres cujos nomes ela reconhecia,
mas que nunca haviam sido importantes o suficiente para realmente conhecer durante seu casamento. Meu neto está por aqui em algum lugar, anunciou Lady Thornbury, escaneando a multidão com a intensidade focada de um general inspecionando um campo de batalha. Provavelmente escondido na biblioteca, a criatura antissocial. Ele despreza esses eventos, mas me agrada porque sou antiga e aterrorizante. Um homem sensato, então, observou Penélope, aceitando uma taça de champanhe de um criado que passava. Sensível, rico, titulado além de toda razão. Lady Thornbury contava os atributos em seus dedos, também melancólico, excessivamente sério e convencido de que sorrir de alguma forma comprometeria sua dignidade. Culpo o pai dele. Meu filho tinha todo o calor de uma manhã de janeiro. O garoto herdou seu temperamento junto com o ducado. Um duque? Claro. Londres estava repleta deles, como pedras de pavimentação particularmente caras. Lady Thornbury. Espero que não esteja tentando arranjar um casamento, disse Penélope, cuidadosamente. Acabei de escapar de um casamento. Não tenho intenção de entrar em outro. Arrumar casamento. Pelos céus, criança. Sou velha demais para tais bobagens. Os olhos da duquesa brilhavam com travessura. Eu simplesmente pensei que você poderia gostar de conhecer alguém que também acha a maior parte da sociedade insuportavelmente chata. Considere um serviço público, salvando 2 pessoas interessantes do tédio terminal. Antes que Penélope pudesse protestar, Lady Thornbury a estava impulsionando pela multidão com uma vigor surpreendente para uma mulher de seus anos avançados em direção às portas francesas que se abriam para o jardim de Lady Corbin. O jardim oferecia um alívio abençoado da sala de estar superaquecida e sua curiosidade sufocante. Lanternas pendiam das árvores, lançando poças de luz dourada sobre os caminhos de cascalho. Penélope respirou fundo, deixando o ar fresco da noite acalmar seus nervos. Lá está você, declarou Lady Thornbury triunfantemente, dirigindo-se a uma figura alta meio escondida nas sombras perto de uma fonte ornamental. Pare de espreitar como algum vilão gótico e venha conhecer a Senhorita Hartwell. Senhorita Hartwell. Meu neto, o Duque de Ravenscroft. O homem entrou na luz e a respiração de Penélope ficou presa, não de atração, embora ele fosse objetivamente bonito naquele jeito clássico severo que sugeria estátuas de mármore antigas, mas de reconhecimento. Ela o vira antes, anos atrás, no café da manhã de seu casamento. Ele fora um convidado da família de Marcus, ficara mal 1 hora antes de partir com o que ela interpretara como um alívio mal disfarçado por escapar das festividades. Ele parecia entediado então. Ele parecia entediado agora, seus olhos cinzentos a examinando com o mesmo desinteresse educado que se mostraria a uma pintura moderadamente interessante. Surt Hartwell. Sua voz era profunda, cultivada e completamente desprovida de calor. Ele se curvou com precisão mecânica. Confio que esteja gostando da noite. Não particularmente, respondeu Penélope honestamente. A música foi excelente, mas a companhia deixa muito a desejar, excluindo a presente companhia. Claro, isso lhe rendeu um lampejo de interesse. Sua sobrancelha se ergueu minimamente, o que, em um rosto tão controlado quanto o dele, era praticamente uma declaração de surpresa. Quão refrescantemente honesta, disse ele. E poderia haver o fantasma de divertimento em seu tom. A maioria das pessoas mente e afirma que está tendo um tempo maravilhoso. Descobri que estou cansada de mentir, disse Penélope. Lady Thornbury havia desaparecido misteriosamente, deixando-os sozinhos ao lado da fonte. A quebra de decoro deveria ter preocupado Penélope, mas ela descobriu que havia esgotado sua capacidade de se importar com tais coisas. Deixe a sociedade cochichar. Eles o fariam de qualquer maneira. Minha avó é tão sutil quanto fogo de canhão, observou o duque, observando a retirada das duquesas com afeto resignado.
Ela tem tentado me apresentar a damas elegíveis com frequência alarmante ultimamente. Eu não sou elegível, disse Penélope rapidamente. Quer dizer, sou recém-divorciada. Então, tecnicamente elegível, suponho, mas dificilmente desejável pelos padrões da sociedade. Sou socialmente contaminada. Contaminada. Ele repetiu como se testasse a palavra. Que maneira peculiar de se descrever. É o que todos estão pensando. Penélope gesticulou em direção à casa onde silhuetas se moviam atrás das cortinas. A mulher divorciada que teve a audácia de mostrar o rosto em público em vez de se retirar para o campo em vergonha. Sou ou pena ou desprezada, dependendo de quem está falando. O Duque a examinou com um foco perturbador. Você não parece particularmente envergonhada. Devo estar? A pergunta surgiu mais afiada do que o pretendido. Meu ex-marido me achava tediosa. Eu o achava insuportável. Seguimos caminhos separados, com derramamento de sangue mínimo. Considero isso uma conclusão bem-sucedida de uma união mal-sucedida, tediosa. Disse o Duque lentamente. Essa é uma acusação interessante. O que exatamente constitui tedioso na estimativa do seu ex-marido? Penélope considerou se deveria responder honestamente. O champanhe havia afrouxado sua língua e havia algo quase libertador em conversar com alguém que não sabia sua história, que não estava medindo suas palavras contra seus fracassos passados. Eu leio demais, expressava opiniões sobre assuntos que as damas não deveriam entender, ria em momentos inapropriados, falhava em ser convincentemente submissa. Ela deu de ombros. Essencialmente, cometi o pecado cardinal de ser eu mesma em vez da esposa ornamental que ele imaginara. Então, seu ex-marido, disse o Duque com precisão deliberada, é um tolo. A declaração pairou entre eles, inesperada e estranhamente íntima. Penélope havia se preparado para simpatia educada, ou pior, concordância com a avaliação de Marcos. Ela não antecipara essa silenciosa vindicação de um homem que mal a conhecia. Você é muito gentil, começou ela, mas ele a interrompeu com um gesto. Não sou gentil, sou observador. Ele se aproximou, e Penélope captou o aroma de sândalo e algo mais escuro, como livros antigos e chuva. Na hora e 15 minutos desde que nos conhecemos, você demonstrou mais largura genuína do que a maioria das pessoas consegue em uma vida de conversas. Se isso é tedioso, então suspeito que seu ex-marido preferia seus companheiros decorativos e silenciosos. Ele preferia. Penélope se viu sorrindo apesar das amargas lembranças. Ele uma vez me disse que meus pensamentos sobre reforma agrícola eram indignos de uma dama. Eu apenas tinha sugerido que a rotação de culturas poderia melhorar os rendimentos em sua propriedade. Você estava correta. De acordo com os relatórios de seus administradores, no ano seguinte, imensamente, Marcus nunca o reconheceu. Claro, a expressão do Duque escureceu. Eu compareci ao seu casamento, disse ele abruptamente 4 anos atrás. Lembro-me de pensar que você parecia aterrorizada durante o café da manhã, como se tivesse acabado de perceber a que se comprometeu. Tive que admitir, antes que Penélope pudesse pensar melhor. Meu pai arranjou o casamento. Marcus precisava de uma esposa de uma família respeitável. Eu precisava. Ela parou, relutante em confessar que precisava escapar da casa de seu pai, de um futuro como dama de companhia não remunerada para suas irmãs casadas. Não importa agora o que eu precisava. Aprendi a me sustentar. Como? A pergunta foi direta, quase intrusiva, mas a genuína curiosidade animou suas feições pela primeira vez. Penélope hesitou. Ela não contava a ninguém sobre seu trabalho, parte por orgulho, parte pela vergonha persistente que Marcos havia incutido nela sobre ter habilidades práticas. Damas não deveriam trabalhar. Elas deveriam arranjar flores, fazer visitas sociais e produzir ares. Mas o Duque a observava com algo que parecia notavelmente como respeito,
e o champanhe a deixou corajosa. Eu traduzo, disse ela. Textos franceses e italianos, principalmente artigos acadêmicos, ocasionalmente romances. Uma editora em Bloomsbury me emprega sob pseudônimo. Não é grandioso, mas é meu. Todo o semblante do Duque se transformou. Seus ombros relaxaram minimamente, e quando ele falou, um calor genuíno coloriu sua voz pela primeira vez. Minha avó será insuportável quando descobrir isto. Ela me persegue há anos para financiar um projeto de tradução para o British Museum. Eles têm uma coleção de manuscritos italianos sobre arte renascentista que ninguém consegue traduzir adequadamente para o inglês. Eu sei, disse Penelope. Then caught herself. Quer dizer, eu já ouvi falar deles. O curador mencionou a coleção numa palestra no inverno passado. Você compareceu a uma palestra no British Museum. Não era uma pergunta, mas uma afirmação tingida com algo que poderia ter sido aprovação. Marcus proibiu. Na verdade, disse que era inapropriado para a esposa dele ser vista em tais eventos sem ele e que ele não tinha interesse em erudição empoeirada. Penélope encontrou o olhar do Duque diretamente. Então eu fui mesmo assim, com minha criada como chaperona. Fui todas as quintas-feiras durante 6 meses até ele descobrir. Foi aí que ele começou a me chamar de tediosa de verdade. Senhorita Hartwell, disse o Duque, e havia aço por baixo da seda do seu tom. Começo a pensar que seu ex-marido usava tediosa quando queria dizer ameaçadora. Você o superava intelectualmente, e ele não tinha o caráter para apreciar isso. Ninguém nunca tinha dito algo assim a ela antes. Não seu pai, que via sua educação como uma despesa infeliz. Não suas irmãs, que achavam seus hábitos de leitura peculiares. Certamente não Marcus, que a fazia sentir como se sua mente fosse de alguma forma defeituosa, muito perspicaz e curiosa para a suavidade feminina apropriada. Eu não o superei em nada, disse Penélope baixinho. Ele estava perfeitamente contente. O problema era eu, muito séria, muito opinativa, muito tudo o que ele não queria. Então ele queria as coisas erradas. A certeza na voz do Duque fez coisas estranhas à compostura cuidadosamente construída de Penélope. Ela passou 3 anos aprendendo a se tornar menor, mais quieta, menos. E aqui estava o homem severo e imponente, sugerindo que ser pequena, quieta e menos era de alguma forma o fracasso. Não ela. Você não me conhece, disse ela, mas não havia... Você está sendo gentil com a amiga da sua avó. Eu te disse que não sou gentil. Ele a encarou, mas sou egoísta. Aguentei precisamente 47 desses musicais nesta temporada, e esta é a primeira vez que desfruto de uma conversa. Detesto cortá-la, simplesmente porque a sociedade dita que não devemos ficar sozinhas em jardins. 4:7. Apesar de tudo, Penélope riu. Isso é notavelmente específico. Eu estava contando. Parecia a única maneira de sobreviver a eles. A admissão foi tão inesperada, tão genuinamente absurda, que a risada de Penélope se aprofundou em algo real e desinibido. Quando ela levantou os olhos, encontrou o Duque observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Aí está, disse ele suavemente. Era isso que eu queria ver. O quê? Você rindo? Genuinamente, não a versão polida que as pessoas fazem para piadas que não acham engraçadas. Sua voz havia se tornado íntima nas sombras do jardim. Quando você entrou na sala de estar da Lady Corbin esta noite, parecia uma mulher se preparando para a batalha. Agora você parece viva. A observação foi muito perspicaz, muito próxima da verdade nua e crua dela. Penélope deu um passo para trás, subitamente ciente de quão perto eles estavam, como a luz da lanterna dourada, suas feições, quão impróprio tudo isso era. Eu deveria voltar para dentro, disse ela, embora não tenha feito menção de fazê-lo. Sua avó vai pensar que nos assassinamos. Ela não pensará nada disso. Ela estará planejando nosso casamento e escolhendo os padrões das louças. A boca do Duque se contraiu.
Não exatamente um sorriso, mas perto o suficiente para transformar suas feições austeras em algo que se aproximava do calor. Aviso justo, ela é implacável uma vez que decide algo. Então é melhor você desiludi-la imediatamente, disse Penélope firmemente. Eu acabei de escapar de um casamento. Não tenho intenção de considerar outro, particularmente com um homem que conta noites musicais como um prisioneiro marca dias na parede de uma cela. Particularmente, não. Ele se agarrou à frase que sugere que pode haver algumas circunstâncias sob as quais você o consideraria. Uma figura de linguagem, nada mais. Pena. A palavra era suave, quase perdida sob o farfalhar das folhas na brisa da noite. Eu estava bastante esperando que você pudesse tolerar minha companhia novamente. Talvez às quintas-feiras à tarde no British Museum, eu acredito que você disse. O coração de Penélope fez algo complicado em seu peito. Não o flutter desesperado de infatuação, mas algo mais perigoso. Esperança, talvez, ou o primeiro despertar de interesse genuíno, antes que ela pudesse responder. Vozes ecoaram da casa. Lady Thornbury, carregando tons, elevando-se acima do murmúrio geral, chamando seu neto. O encanto do momento no jardim se quebrou. O dever chama. Disse o duque, o arrependimento evidente em sua voz. Mas, senhorita Hartwell, eu quis dizer o que disse. Quinta-feira, no British Museum, 14. Eu serei quem examina os estudos de Botticelli. Ele fez uma reverência formal mais uma vez e voltou para a casa. Penélope permaneceu perto da fonte, seus pensamentos em um agradável caos. Ela deveria recusar, deveria manter sua independência duramente conquistada e evitar complicações com homens titulados que provavelmente colecionavam mulheres quebradas da mesma forma que alguns colecionavam borboletas. Mas ele a chamara de inteligente, ouvira suas opiniões sem condescendência, olhara para ela como se fosse um quebra-cabeça que valia a pena resolver em vez de uma decoração que exigia arranjo adequado. Quando Penélope finalmente voltou para dentro, descobriu que o entretenimento da noite havia mudado de música para escândalo. Marcus estava perto da mesa de refrescos, seu rosto moldado pela raiva, enquanto sua companheira loira sorria e flertava ao lado dele. Vários convidados sussurravam atrás de leques, seus olhares lançando-se entre Marcus e as portas francesas pelas quais Penélope acabara de entrar. Lady Thornbury materializou-se ao seu lado. Bem, minha querida, você causou um grande alvoroço. Aparentemente, ser vista em conversa particular com o Duque de Ravenscraft é mais interessante do que seu divórcio. A sociedade adora uma boa especulação romântica. Não há nada de romântico nisso, protestou Penélope. Mas mesmo enquanto falava, sentiu o calor subir em suas bochechas. Claro que não, concordou Lady Thornbury, seus olhos brilhando com uma diversão profana. Nada mesmo. É por isso que meu neto está atualmente olhando para você como se você tivesse acabado de resolver uma equação matemática particularmente desconcertante. Quinta-feira chegou envolta em um calor fora de estação. O tipo de dia de primavera em Londres que fazia até a Sooty Street parecer quase romântica. Penélope disse a si mesma que estava indo ao British Museum porque já tinha planejado ir, que o convite do Duque apenas coincidia com suas intenções existentes. Ela repetiu essa mentira várias vezes enquanto escolhia seu vestido, um cinza suave que realçava o verde em seus olhos, e enquanto arrumava o cabelo com mais cuidado do que uma simples saída acadêmica exigia. O museu estava abençoadamente silencioso, a maior parte da alta sociedade londrina preferindo o teatro social de Hyde Park à erudição empoeirada. Penélope encontrou o Duque exatamente onde ele prometera, em pé diante de uma coleção de esboços preliminares de Botticelli, seu perfil severo e focado. Senhorita Hartwell. Ele se virou quando ela se aproximou, e o calor em sua expressão fez sua decisão de vir parecer subitamente significativa. Eu não tinha certeza se você apareceria. Quase não o fiz, admitiu ela.
Isso parece perigosamente como namoro, e eu jurei me afastar dessas coisas. Então vamos chamar de outra coisa, um encontro de mentes, uma apreciação mútua da arte renascentista. Ele gesticulou para os esboços. Diga-me, o que você vê quando olha para estes? Penélope estudou as linhas delicadas, as figuras semiformadas que, eventualmente, se tornariam o nascimento de Vênus. Vejo alguém trabalhando em direção à perfeição, cometendo erros, tentando novamente. A pintura final é linda, mas esses esboços, eles são honestos. Eles mostram a luta por trás da beleza. O duque ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou, sua voz havia perdido o tom formal. Minha esposa morreu há 3 anos. Parto. Nem ela, nem o bebê sobreviveram. A confissão silenciou Penélope. Esta não era uma conversa de sala de estar. Não a dança cuidadosa do namoro. Esta era a verdade crua e sem adornos. Sinto muito, disse ela, inadequadamente. Todos sentem muito. Mas ninguém sabe o que dizer depois de sinto muito, então eles me evitam. Tornei-me o duque melancólico de Londres. Muito trágico para a companhia educada. Ele se virou para encará-la completamente. Você é a primeira pessoa em 3 anos que fala comigo sem essa pena cuidadosa em sua voz, que me olha e vê um homem em vez de uma tragédia. Talvez, disse Penélope lentamente, porque eu sei como é ser reduzida a uma única história. A esposa entediante, o divórcio, a mulher que não era suficiente. Você era suficiente, disse ele com uma intensidade silenciosa. Você era mais que suficiente. Ele era insuficiente. As palavras se acomodaram ao redor do coração de Penélope como uma bênção. Por 3 anos, ela carregou a rejeição de Marcos como uma verdade fundamental sobre seu valor. Mas, parada ali com este duque severo, que contava noites musicais e citava a arte italiana, e a olhava como se ela fosse algo precioso e raro, essa verdade começou a rachar. Eu não sei como fazer isso, confessou ela. Como confiar que alguém me vê claramente e não me acha falha? Então aprenderemos juntos. O duque disse. Eu também não sei como deixar alguém me ver claramente. Tenho me escondido atrás do meu título e da minha dor por tanto tempo que quase esqueci que há uma pessoa por baixo. Ele ofereceu o braço. Vamos examinar a coleção de Rafael? Entendo que eles adquiriram recentemente vários de seus correspondentes. Suas habilidades de tradução podem ser inestimáveis. Penélope pegou o braço dele, e pela primeira vez desde que seu casamento desmoronou, ela sentiu algo que não era alívio, nem determinação, nem independência cuidadosamente construída. Ela sentiu possibilidade. 2 anos depois, em outra noite de primavera, Penélope estava na biblioteca Ravenscraft, sua biblioteca agora, embora ela ainda se maravilhava com a posse, cercada por traduções em vários estágios de conclusão. Os manuscritos italianos do British Museum espalhados por 3 mesas, suas anotações preenchendo diários de couro empilhados em fileiras arrumadas. A porta se abriu e Julian, ela havia conquistado o direito ao seu nome de batismo, 6 meses após o início do namoro deles, entrou com a filha equilibrada em seu quadril. A pequena Margaret era só cachos escuros e expressões imperiosas, já demonstrando a intensidade do pai e a curiosidade da mãe. Ela se recusou a tirar uma soneca, anunciou Julian, porque, e cito, os livros da mamãe são mais interessantes do que dormir. Penélope riu e pegou a filha, que imediatamente agarrou o manuscrito mais próximo. Querida, esses têm 400 anos. Vamos encontrar algo mais durável para você destruir. Eu tenho pensado, disse Julian, acomodando-se em sua cadeira com a facilidade de um homem completamente à vontade em seu espaço, em expandir a ala leste. Seu trabalho cresceu demais para esta biblioteca. A biblioteca é perfeita. A biblioteca está transbordando. Você traduziu 14 manuscritos este ano sozinho, e o museu solicitou mais 20.
Ele a olhou com aquela expressão que ele desenvolveu. Orgulho misturado com diversão misturado com algo mais profundo. Minha brilhante esposa precisa de um espaço de trabalho adequado. Minha brilhante esposa. Marcus a chamara de tediosa. Julian a chamava de brilhante e o dizia de verdade. E provava isso lendo cada tradução que ela produzia, participando de suas palestras, sentando-se no British Museum nas tardes de quinta-feira, discutindo arte e história, e tudo mais que a fazia incandescentemente feliz. Você ouviu? Lady Thornbury entrou na sala com seu habitual toque dramático, provando que a idade não havia diminuído sua capacidade de fazer uma entrada. Marcus Hartwell se casou novamente. Alguma criatura insípida, com um dote considerável e nenhuma opinião. Dizem que estão muito felizes, o que significa que ela concorda com tudo o que ele diz e está livre para fingir que ele é inteligente. Que sorte para ambos, disse Penélope serenamente e o disse de verdade. A felicidade ou a miséria de Marcus não a preocupavam mais. Ele a libertou para encontrar sua vida real, e por isso apenas ela era grata. Enquanto isso, Lady Thornbury continuou, acomodando-se ao lado de sua bisneta, com uma naturalidade praticada. Meu neto se transformou do duque mais cobiçado e melancólico de Londres em seu marido mais apaixonado. A sociedade acha isso terrivelmente romântico. A sociedade, observou Julian secamente, poderia cuidar de seus próprios assuntos. Mas ele sorriu ao dizer isso, e quando Penélope encontrou o olhar dele do outro lado da biblioteca, ela viu tudo o que nunca pensou que encontraria: parceria, respeito, afeição genuína e a alegria diária de ser completamente conhecida e amada, precisamente por quem ela era, não apesar disso. Liberdade. Ela descobriu que aquele dia chuvoso, há 2 anos, tinha um gosto de possibilidade. O amor, ela aprendeu agora, tinha gosto de lar. Quanto a Marcus Hartwell, ele vivia contente com sua esposa silenciosa em sua casa confortável, sem nunca entender completamente por que ocasionalmente sentia a ausência de algo que havia descartado como tedioso. Sua nova noiva concordava com tudo, não exigia nada e o entediava até a alma em 6 meses. Mas ele havia feito sua escolha, e o orgulho o impedia de reconhecer o erro. Alguns homens, pensou Penélope sem amargura, estavam determinados a aprender suas lições tarde demais. Ela havia aprendido as dela exatamente quando precisava, pois ser chamada de chata pela pessoa errada era infinitamente preferível a ser amada pela pessoa certa. Esta história tocou seu coração? Ela te lembra que seu valor não é determinado por aqueles que falham em vê-lo? Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor, apoiem-me clicando no botão Inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo. Video Want 22. 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 Video Want 22.